Bom, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tá? Essa é a nossa 15ª aula da disciplina de Metodologia do Ensino do Jogo do Esporte, do curso de especialização em Educação Física Escolar da ESEF UFPEL. Eu comentava antes como passou rápido esse período, né? De setembro aí, quando iniciamos as aulas, até agora, por incrível que pareça, né? Passou, pelo menos para mim, acho que para muitos e muitas aí, passou voando também. E agora esse período de final de ano aí é um período bem difícil para quem é professor como nós, porque parece que o mundo cai nas costas da gente, né? Parece que tem demanda de tudo que é lado, né? Então, vamos ter força aí, agora tem mais um período, depois a gente tem um recesso aí para poder também botar algumas ideias em ordem. Eu estou lhe ouvindo e preenchendo planilha aqui, professor. Então, é isso aí, o mundo virtual nos atropelou tanto quanto o mundo real, né? É isso aí. Mas a aula de hoje eu vou tentar fazer com que ela não seja tão pesada e ela não seja tão alongada também. No último dia a gente também não vai salvar o mundo, né? Mas, né, antes, fazendo os avisos paroquiais antes que eu esqueça, tá? Eu queria lembrar para vocês, então, como sempre, que as aulas vão estar disponíveis no máximo até segunda-feira, essa aula número 15, lá no YouTube, no nosso canal lá. As aulas, elas foram durante quase todo esse período na plataforma Zoom. Só que agora nós vamos finalizar o contrato com enfim, o plano, né? Que é um plano pago, eu e outros colegas da ESEF pagamos, e o nosso encontro lá de fevereiro vai ser pelo Google Meet, tá? É uma outra plataforma que eu uso também, e eu vou mandar para vocês quando chegar lá perto, no dia 7, 6, ali, por ali de janeiro, aí eu vou encaminhar para vocês por e-mail, tá? No e-mail do Cobalto, vou encaminhar para vocês o link da aula. Então já sabem, né, que naquele dia nós não teremos mais essa plataforma Zoom. O Meet é bom também, né? Eu usei ele várias vezes na graduação na universidade que eu trabalhava e com bastante gente também, ele suporta bem até, né? Nunca usei com tantas pessoas, né, como aqui, mas eu acho que dentro desse número de 50, 50 e poucos, não acredito que vai ser muito maior, mais do que isso, né? Ele também é uma plataforma bem estável, tá bom? Então, lembrem disso, tá? Não teremos mais o Zoom, mas as aulas seguem, né? O nosso planejamento segue normalmente. Vejam, com relação à entrega dos trabalhos, tá? Eu vou deixar disponível para vocês, e aí eu tenho dialogado com o professor Veronés. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa entrega do trabalho 3 estava prevista até o dia 28 de... Deixa eu ver aqui, 28 de janeiro, tá? E a gente vai, em virtude de algumas solicitações, vamos ver aqui, ó. Esse prazo vai ser ampliado para o dia 26 de fevereiro, tá? Mas já vai estar disponível para quem já se organizou desde o dia 15 de janeiro, tá? Que era a primeira data. O que acontece é que tem pessoas que estão assistindo pela internet, não estão conseguindo, quer dizer, pela internet todos estão, né? Mas não estão acompanhando esse momento síncrono aqui e estão assistindo só na plataforma do YouTube. E a gente que está manifestando muita dificuldade para dar conta, não é só do trabalho daqui, mas das outras disciplinas também, tá? Então a gente também não tem interesse nenhum se um pouco a mais ou um pouco a menos for melhor para o grupo, né? Para mim não tem problema algum com isso. Então, quando eu abrir o sistema lá a partir do dia 15, vocês têm até o dia 26 de fevereiro para postar o trabalho. É mais uma possibilidade de postar bons trabalhos, né? De pensar com cuidado essa proposta que pode ajudar, inclusive, no trabalho cotidiano de vocês. Ninguém vai sair prejudicado porque eu vou manter, né? Nós vamos manter o prazo inicial de 15 de janeiro. Quem já se organizou para esses prazos iniciais, até 28 de janeiro, etc., posta lá nos dias. Quem quer prorrogar até um pouquinho mais, vai ter até esse período em fevereiro também. Mas aí a gente encerra daí porque a gente também vai ter o processo de correção. E falando em correção, é muito difícil, né? É muito difícil a gente fazer todas essas leituras. Eu imagino aqui que juntando todos os trabalhos de vocês, 1 e 2, eu devo ter lido aí essa semana aí, semana passada e outras aí, em torno de 300 a 400 páginas aí, né? Enfim, hoje nós vamos falar desses dois trabalhos agora. Vocês tiveram a aula da semana passada para produzir
o trabalho 3, né? E aí, à medida em que eu vou também falando, vocês vão manifestando suas dúvidas, tá? Sobre esse novo trabalho, que eu acho que, em certa medida, ficou bem claro para o grupo também o que é para fazer, mas tem alguns elementos que alguns não entenderam muito bem. E baseado no trabalho, na leitura dos trabalhos anteriores, eu elaborei aqui um pequeno texto, tá? Só com comentários, né? Eu chamei de considerações gerais acerca dos trabalhos 1 e 2. E eu vou comentar com vocês sobre esse material aqui e vou postar no final da aula esse material no e-aula. Então, aqueles que tiverem interesse em analisar melhor o texto, ver melhor as coisas que eu falo aqui, né? Enfim, vai ficar disponível lá. Eu vou fazendo comentário e vou lendo algumas partes disso, tá? Que é fruto, como eu disse, da leitura dos trabalhos 1 e do trabalho 2. E na medida em que vocês se sentirem em alguma dúvida ou não entenderem alguma coisa e quiserem um esclarecimento a mais, por favor, vocês me falam que eu paro e a gente vai tratar especificamente desse ponto. Ok? Então, veja, tá? Aqui eu fiz um texto curto, mas veja, deu 4 páginas aqui de comentários sobre o trabalho de vocês, tá? Eu não postei as notas ainda no Cobalto, porque eu acabei achando mais profícuo, né, produzir esse material, fiz isso hoje pela manhã, a partir das leituras, tá? Bom, a primeira, eu começo reconhecendo a dificuldade que é de vocês, assim como minha, né, de fazer a leitura, foi de vocês para produzir. Especialmente nesse tempo agora de dezembro, como eu falei antes, que muita coisa se avoluma, né? Então, eu inicio destacando o reconhecimento por muitos e muitas que fizeram bons trabalhos, tá? Mas também falo no segundo apontamento, eu vou falando por tópicos, né? Apontamentos, enfim. Mas também cabe destacar que para uma boa parcela dos alunos, não digo uma boa, mas para alguns alunos e alunas, né? É necessário ler com mais atenção as orientações gerais. Tá? As orientações gerais elas estão muito claras. Não, pelo menos até agora não tive grandes dúvidas, não percebi grandes dúvidas de vocês sobre elas. E as orientações gerais estão disponíveis no e-aula e as explicações mais detalhadas estão disponíveis no YouTube. Né? Nas nossas aulas está lá da 2 até a 14 e daqui a pouco mais a 15. Então eu boto aqui também o link do nosso canal lá para quem tiver interesse de ver mais com atenção. Inclusive na semana passada eu fiz um pequeno videozinho de 10 minutos para colocar e coloquei lá no YouTube só com algumas orientações gerais sobre o trabalho 3, tá? Então tem trabalhos que, como eu falei na semana passada, parece que não leram as orientações gerais e fizeram um outro trabalho. Não dá também, né? De forma geral, nós tivemos trabalhos muito bons, razoáveis e trabalhos com várias incompletudes. E eu vou tentar destacar a partir dessas incompletudes e virtudes, né, que é o que eu vou falar a partir daqui. No total foram postados 57 trabalhos no trabalho 1 e no trabalho 2 foram postados 50 trabalhos. Na primeira avaliação, 109 alunos entregaram, né, a demanda. E na segunda, 100 alunos. Tivemos uma diferença de 9 alunos ali, tá? Enfim, uma pena, parece que tem alguns que estão desistindo, estão com muita dificuldade mesmo, né? Enfim, pena que não conversaram, porque a gente está sempre aberto aí a pensar alguma alternativa que possa ajudar. Mas vamos lá. Quanto à estrutura, pessoal, volto a destacar, tá? Devem ser observadas as orientações de cada trabalho. Uma introdução deve apresentar o que será tratado ao longo do trabalho, as sessões e assuntos abordados, bem como as intencionalidades, que são os objetivos. Tem algumas que parece que é quase uma pequena revisão de literatura, que vai trazendo citações, parou a introdução e vai daí para o seu trabalho. Não, ela tem que ter um encadeamento. E esse encadeamento, o trabalho todo, começa com uma apresentação que tem que vir na introdução. O desenvolvimento deve observar os elementos solicitados nas orientações gerais. Por exemplo, não poderia, no caso do trabalho 1, como teve alguns casos, abordar só o jogo. Tem que abordar o esporte, a esportivização, o jogo, a educação física escolar e depois finalizar nas conclusões com os nexos, tá? Conclusões também não são lugares para colocar novos elementos, do tipo assim, olha, o cara vai falar de um novo assunto na introdução que ele não vai conseguir abordar. As conclusões são para finalizar o texto, botar um fecho no que foi pensado. Pode, no caso, né, abrir novos horizontes, dizendo, olha, precisamos de mais pesquisa porque tais e tais aspectos não foram suficientemente examinados nesse trabalho.
Essa é a lógica das conclusões do desenvolvimento da introdução, né? Então, acho que dei uma revisada lá, vocês estão vendo, vocês também são professores, professoras. Então, a partir disso, dei uma olhada no sentido que vai ficar. Veja, o trabalho 3, ele tem uma introdução que vai apresentar todo aquele percurso lá. Tá? A primeira parte do trabalho 3 você já tem desenvolvido, mas cuidem essas orientações para dar uma revisitada lá. Né? Por exemplo, tem trabalhos que vão precisar passar por inclusive um cuidado maior na escrita, erros graves de digitação, de ortografia. Claro, não são todos. Como eu disse, teve trabalhos muito bons, tá? Mas deem uma cuidada nisso, né? Especialmente agora nessa. Vocês sabem também qual foi a intensidade dedicada aos trabalhos, né? E esse 3 agora vocês vão ter bastante tempo para fazer. Produzam bem para ficar uma boa experiência para vocês nesse sentido. Inclusive ali, olhem bem ali os critérios de correção que estão lá nas observações gerais, nas orientações gerais. Veja, eu botei ali no primeiro correção, clareza e encadeamento. Quer dizer, o texto tem que ter encadeamento, né? A fundamentação teórica, né? Tem que ter fundamentação teórica, não dá para trazer só a opinião nossa, né? E aí tem que tentar pensar nexos com a disciplina também. Tem casos de trabalhos, né? Ah, tem gente esperando para entrar na turma aí, ó. Vamos lá ver quem que está aqui. Aqui, ó. Boa, obrigado por me avisarem aí. Tem uns quantos ali. Uns quantos ali que estão pedindo espaço ali. Beleza. Voltando aqui, ó. Então, vejam, nesse sentido, né, a ideia de que tem que ter nexos com a disciplina. Tem 1 ou 2 trabalhos que ficou assim, é como se a disciplina não tivesse impactado em nada, né? É como se a disciplina não tivesse feito nenhuma diferença. Quer dizer, o sujeito já pensava de um jeito antes e parece, pela impressão que dá, que continua pensando do mesmo jeito, né? Buenas, eu acho que a disciplina ela tem um papel ali, né? E eu acho que aí vocês têm que dar a maioria fez isso, né? A maioria produziu bons nexos com a disciplina, né? Mas essas orientações gerais aqui, elas dão uma ajuda nesse sentido, tá? Bom, uma outra coisa que voltou a aparecer é a questão do jogo e do esporte como ferramenta, né? Eu dei um exemplo na semana retrasada sobre como eu vejo que essa perspectiva de pensar o jogo e o esporte como ferramenta empobrece a própria riqueza do jogo e do esporte. Tá? Nesse sentido, vejam, uma ferramenta é algo, por exemplo, esse mouse aqui, esse mouse é uma ferramenta, né? Isso aqui eu estou usando isso para poder mexer aqui, conversar com vocês, produzir um pequeno texto como esse aqui que eu produzi, que eu vou postar lá no e-aula. Isso é uma ferramenta, quer dizer, para mim, eu não conheço o mecanismo interno disso aqui, eu não sei o que tem de circuito, como é que pode o mouse estar ligado no computador sem fio? Isso não é algo que eu domino bem, né? Então, veja, isso é uma ferramenta. Eu não vou gastar o meu tempo estudando isso aqui. Para mim, tá bom, serve para isso e pronto. Eu faço o que me interessa a partir daí. Por isso que o conhecimento, o jogo e o esporte são conhecimentos a serem tratados na aula de educação física. Isso é muito mais do que uma ferramenta. Eu dei o exemplo, não me lembro se foi na aula de você, sobre a questão da disciplina matemática, né? Quer dizer, o sujeito ele vai para a aula de matemática, mas ele tem que aprender as operações matemáticas. Agora, o professor pode desenvolver valores, por exemplo, nas aulas de operações matemáticas. Vamos ver a divisão, por exemplo. Eu acho que eu já usei esse exemplo aqui. Né? Num mundo que parece prezar mais pelo acúmulo, né? A ideia de trabalhar a divisão como sendo uma possibilidade de aprender a partilhar, ela é ótima na matemática. Mas não basta o professor trabalhar os valores relativos à questão da partilha, solidariedade, etc. Nesse caso, o aluno tem que aprender a dividir. Ele tem que aprender a divisão. Então, se eu estou dando aula de esporte, ele tem que aprender sobre esporte também. Né? Ele tem que aprender sobre o jogo, ele tem que aprender, se for o caso, sobre dança, sobre ginástica, de modo que isso possa impactar o aluno na vida fora da escola. Né? É que nem essa aula daqui. O que essa aula aqui ajuda vocês no trabalho cotidiano de vocês? Porque se ela não tem contribuição nenhuma, ela não tem sentido e ela deve ser revista e retirada do currículo desse curso de especialização. Entendem isso?
Então, a educação física escolar, ela tem uma responsabilidade com os conteúdos que ela desenvolve. Então, se é dança, o aluno tem que aprender passos de dança. Agora, se eu for trabalhar, por exemplo, ali questões de gênero junto com a dança, que ela não é, por exemplo, uma exclusividade feminina e para meninas, bom, aí tem uma outra história que é muito legal e muito pertinente de ser desenvolvida. Mas ela tem que ser paralela, né? São as duas coisas. Por isso que a educação física tem uma dimensão epistemológica, o conhecimento que ela trata, axiológica, os valores que ela desenvolve, que ela produz, que ela, né, que ela permite, né, ser pensados nas aulas, e a dimensão teleológica. Telos em grego é fins, né? Então a educação física tem finalidades. A axiologia é a questão do estudo dos valores, né? E a episteme tem a ver com o conhecimento, né? Então veja, isso está intrínseco nas aulas e a gente precisa desenvolver esses elementos, tá? Alguns com mais intensidade em algum momento, né? Outro em outros e etc. Mas não dá para pensar uma aula que não tenha isso. Por isso que o jogo, o esporte, na perspectiva que eu desenvolvi nas aulas, eles não podem ser pensados como ferramentas, porque essa ideia empobrece a própria riqueza que o jogo e o esporte do qual a própria riqueza com a qual o jogo e o esporte são constituídos. Quer dizer, eles são conhecimentos, são saberes importantes para a vida, né? Uma boa vida, ela passa por saber jogar também, lidar com o jogo, né? Lidar com as questões do esporte, né? Nesse sentido. Aprender a ver quais são as benesses e quais são os limites do esporte, tá? Então, esse exemplo, me parece, da língua portuguesa, ele é bem ilustrativo, porque ele permite que a gente considere a importância da educação física trabalhar para além dos conteúdos, e é necessário, né? Mas também pensando que ela tem coisas a ensinar, e é por isso que ela está na escola, certo? Bueno, vamos avançando. Bom, aí tem frases que eu coloquei aqui que vocês expressam no texto, como, por exemplo, alguém expressou lá que a escola escolheu o esporte como única estratégia de ensino, né? Eu nem menciono quem foi, quem não foi, isso não é o caso aqui, né? Mas aí eu acho que tem que rever as aulas sobre o esporte para ver como que o esporte e a educação física se estruturam e como que o esporte se insere como conteúdo da educação física, especificamente a partir dos anos 60. Isso a gente viu lá pelas nossas aulas do primeiro bloco, talvez aula 4, 5, por aí, né? Há uma ideia estática, passando para outro ponto, há uma ideia estática de que a educação física escolar aborda apenas o esporte. Muitos colocam que a educação física é esportivizada demais, que tem só o esporte, blá, blá, blá. Esse é um aspecto que deve ser melhor elaborado em vários textos. Por um lado, talvez isso não seja uma verdade. Veja, uma verdade absoluta. O rola-bola é bem menos que isso, né? Quem conhece um contexto que o rola-bola é o cotidiano das aulas, né? É sempre assim. Isso não é esportivização da educação física. Isso é um passatempo, é um jogo que eles estão desenvolvendo lá numa situação que deveria ser de aula, né? Por outro lado, o esporte é um patrimônio tão vasto e rico que abordá-lo com seriedade, diversidade e profundidade ao longo da formação escolar, são 13 anos, né? Seria um desafio de grande monta. Ainda, cabe pensar que há muitas propostas de intervenção na educação física escolar sendo realizadas para além do esporte. Temos que conhecê-las e referenciá-las. Na disciplina, dialogamos sobre algumas. E aí eu botei, cabe ver, por exemplo, as propostas, né, da base, do próprio estado do Rio Grande do Sul, né, e finaliza esse tópico dizendo, temos de aprender a produzir novos discursos sobre a educação física contemporânea. Tá? É aquilo que a gente já chegou a falar em algum momento aqui na aula. Sim, Alex, vou disponibilizar sim. Depois da aula, eu vou postar lá no e-aula daí. Um outro aspecto aqui, ó. Em um dos trabalhos, a palavra jogo é tratada como derivada do latim locus. Aqui é uma imprecisão. Bem verdade, ela é derivada sim do latim. Mas em vários dicionários de latim, podemos verificar que o jogo advém da palavra ludus, que quer dizer jogo, divertimento. Mas também de iocus, né? Que quer dizer, aí vem a palavra jocoso, né? Que quer dizer gracejo, divertimento. Talvez aí tenha só um erro de digitação, mas cabe o reparo, tá? Tem um ou dois trabalhos que eu percebi essa questão aí colocada.
Ainda sobre aí vocês vão vendo os trabalhos, né? Para quem encaixa isso, obviamente que para a maior de 50 trabalhos, 2 tem isso, mas eu tenho que avisar que tem um errinho ali. Alguns eu não consigo ver, não consegui traduzir tudo isso em texto, né? Mas algumas coisas eu consegui sistematizar. Ainda sobre o jogo, muitos trabalhos afirmaram que, desculpa, vamos de novo. Ainda sobre o jogo, muitos trabalhos afirmaram que suas regras podem ser livremente definidas pelos jogadores. Vários trabalhos colocaram isso. Em última instância, ok, está correto. Inclusive, como vimos, referenciado pelo holandês Johan Huizinga, em seu Homo Ludens. Porém, cabe lembrar que os jogos também obedecem à tradição na qual foram produzidos e são desenvolvidos. Por isso, temos de reconhecer que, em muitos casos, as regras são frutos do tempo e da experiência dos jogadores, o que as coloca de forma imperativa em muitas situações. Quer dizer, a gente vê com alguns alunos que parece que as regras são imutáveis até em alguns jogos. Eles brigam para não mudar de regras, né? Eu tive uma experiência com meninos que vinham de 2 localidades que se encontravam numa escola, na mesma turma de educação física, que jogavam o jogo do taco, de um jeito aqui, de um jeito lá. Nossa, eles quase se matavam porque eles não queriam abrir mão, nenhum deles, do seu jeito de jogar. Bom, aí nas aulas de educação física nós trabalhamos a questão das regras e a questão do jogo do taco. E a gente conseguiu produzir um terceiro jeito de jogar. Então a comunidade A continuava jogando do seu jeito, a B também continuava jogando do seu jeito, mas na escola eles criaram um jeito para poder jogar em conjunto. Até porque eles reconheceram que tinham muitos amigos, né, que queriam jogar junto nessas duas. Queriam jogar com colegas de outras localidades, né? Então, ou seja, há casos em que não é tão fácil mudar as regras de jogos sedimentadas na tradição, porque eles ainda dizem, o jeito certo é tal, né? Embora seja possível, né? A gente sabe que é possível. Veja, então a ideia não é dizer que a afirmação que vocês colocaram lá, que podem mudar livremente as regras, mas pensar que essa afirmação precisa de mais cuidado, mais elaboração. Só para finalizar, eu já passo a palavra para quem pediu ali. Inclusive, o trabalho do professor é tratar as regras como construções humanas necessárias para a vida em sociedade, resguardando o bem comum como princípio. Olha só, o bem comum lá no jogo tem que ser melhor para a maioria, para todos, se possível. Nesse caso, os alunos podem aprender a legislar por meio do diálogo sobre seus próprios jogos. Um exemplo daquilo que eu fiz lá com os meus aluninhos lá, sei lá, turma de 7ª série na época, hoje seria 6º ano, tá? Enfim, alguém pediu a palavra aí, por favor? Fique à vontade. Não? Era só o microfone aberto? Seguimos. Todo trabalho tem de ser nominado, tá? Todo trabalho tem que ter nome. Parece engraçado, mas teve 2 trabalhos que não colocaram o nome. Eu tive que catar o nome e ir atrás. Coloque o nome do trabalho. Aqui tem um ponto importante. Há de se ter cuidado com as citações diretas sem referências. Tem algumas citações consagradas na educação física brasileira que foram mencionadas ou sem fontes, aí parece que a ideia do sujeito e não é, ou com fonte equivocada. Eu lembrei aqui uma citação do professor Mauro Betti, mencionada como sendo de um outro autor. Então vejam lá quem tem uma citação do Mauro Betti, qual que é essa citação, na verdade? Nesse trabalho não está o nome do Mauro Betti, está o nome de outro professor que eu não lembro agora. Mas vejam lá, porque a ideia do Mauro Betti aqui, nessa citação deles, nessa citação desses trabalhos aqui, é a ideia do usufruto. Ele diz que a finalidade da educação física é produzir a possibilidade dos alunos usufruírem da cultura, por exemplo, do esporte, da dança, da ginástica. Quer dizer, os alunos podem usufruir desse patrimônio de maneira crítica, etc., qualificada. Então, ele trabalha com a ideia do usufruto. E isso é uma frase consagrada, se não me engano, está no primeiro livro dele. E me parece que aqui tem algumas imprecisões que precisam ser corrigidas, né? E aí tem um problema, né? Porque agora, num trabalho como esse, a gente até também vai relevando, mas porque é um trabalho que é uma parte de um trabalho. Agora, no 3, vocês cuidem isso, porque eu estou avisando, né? Quer dizer, o sujeito colocou alguma coisa que não foi ele que escreveu, tem que mencionar a fonte, tá? Isso aí em qualquer coisa que a gente faz. Isso aí vocês sabem também. E isso vai ser mais importante ainda no trabalho da redação final do seu trabalho de conclusão.
né? Nesse sentido, é um cuidado que devem ter. Né? Outro problema enfrentado por alguns trabalhos, e olha, esse aqui tem, aí eu percebi uns 10, 12 trabalhos assim, que os textos devem manter uma fluência de linguagem, um risco quando a gente escreve um trabalho a muitas mãos. Então, veja, às vezes tem trabalhos com quatro pessoas, 3 pessoas, né? E às vezes um trabalha uma parte, o outro outra parte, outro outra parte. 3 trabalhos quase diferentes no mesmo trabalho. Então tem que ter um encadeamento, quer dizer, por isso que tem por isso que a ideia do trabalho coletivo ser produzido e pensado por todos os envolvidos, porque tem o estilo de linguagem de um, tem o cuidado que um tem que às vezes o outro ou a outra não tem. Tem uma série de elementos ali que torna muito distinto. Eu peguei uma dúzia de trabalhos ali que ele não tem essa, assim, bem uma passada como se ele tivesse que dar uma plainada ali, sabe, nesse trabalho final agora, para que o trabalho seja de todos. Então não dá para um fazer a introdução, um faz um jogo, o outro faz o esporte, o outro faz não sei o quê. Façam em conjunto, vão passando, rodando esse texto, né? Fica lá, ó, trabalhei 2, 3 dias, agora é vez do fulano. Aí ele trabalha, aí vai o outro. Quando vê, tu tem um texto bem denso do ponto de vista coletivo, tá? E como aqueles trabalhos que foram produzidos por mais de uma pessoa têm que ser colocados também na terceira pessoa. Por exemplo, realizamos tal coisa, produzimos tal coisa, ou faremos tal coisa, né? Não pode ser eu produzir, por exemplo, ou vou produzir se o trabalho tem 3 autores, né? Então tem que ser um trabalho. Se o cara faz sozinho, tudo bem, não tem problema nenhum, pode botar na primeira pessoa. Rever parágrafos curtos, tem parágrafos de 1 ou 2 linhas, tá? Então, ou tu coloca esse parágrafo e liga com outro, para ficar um parágrafo um pouquinho maior, ou trabalha melhor a ideia, né? Veja se a ideia cabe. Uma questão conceitual importante: cuidar a mistura entre jogo e esporte. Mistura entre aspas. São fenômenos interrelacionados, mas não são sinônimos ou a mesma coisa. Inclusive, no trabalho 1 derivado do bloco 1, são tratados de forma conceitualmente distintas. A educação física representa um campo do conhecimento que pode contribuir para compreendermos melhor ambos, tanto em suas distinções como em suas conexões. Daí a ideia dos nexos, né? Que eu vou solicitar lá no trabalho 1, né? A parte final do trabalho 1 que vocês vão avançar agora, né? No trabalho 3 agora, tá? Uma coisa que eu gostei no trabalho 2, e eu sinalizo aqui, ó, é a diversidade de alguns trabalhos que vocês propõem ali, né? Tem hóquei, punhobol, jogos de antigamente, corrida de orientação, lutas do mundo, tem tantas proposições ali. Que pena que a gente não tem tempo. Se aqui fosse uma disciplina mais longa, né, do ponto de vista, e fosse presencial, sem dúvidas, né, eu já fiz isso em outras oportunidades, também com um número grande de alunos assim, talvez não fosse possível mesmo. Mas a ideia de pegar todo esse material e produzir uma apostila com todo esse material seria fantástica, assim, né? No sentido de ficar um repertório para todo o grupo desse material todo que está sendo produzido aqui por vocês mesmos, né? Eu tenho feito isso nas turmas de graduação de muitas disciplinas, porque daí tu tem 30 alunos, 25 alunos, 35 alunos, fica mais fácil de fazer, né? Nos estágios, quando eu trabalhei com estágios, os relatórios também compilando Então isso foi legal, né? E dá boas ideias para todos e todas aqui. E é legal isso porque os alunos gostam de novidades, né? Vocês bem sabem disso, né? Eles têm um apreço por isso. Mas nesse aspecto, o trabalho 2, bem como o 3, representam boas oportunidades para ousar, inventar, fazer aquilo que por vezes o cotidiano não nos permite pensar, né? Quer dizer, o sujeito ele já trabalha o futsal, já faz de uma certa forma. O que ele pode fazer de diferente daquilo que ele faz? Isso quer dizer que não pode trabalhar com futsal? Capaz, pode sim. Né? O Gilmar ali, que foi o cara que o Paulo Carlan foi investigar as aulas, né? Ali naquele livro que a gente mencionou e trabalhou um pouquinho, a ideia de unidade didática, ali ele trabalha com futebol 7, né? Não tem nada assim de tão especial e de tão diferente. Né? Pois é, acontece que isso seria uma bela iniciativa de vocês nesse sentido, assim, né, de fazer, Yosemar, de fazer uma apostila, um polígrafo, um material que aglutinasse isso, né? Uma pena que a gente não vai ter condições de poder ajudar, no meu caso falando, né? Bom, mas voltando aqui, ó, até onde a gente poderia ousar nesse sentido, inventar, né? Olha esse aspecto a seguir aqui, ó, sobre as metodologias utilizadas. Olha,
Eu imagino que vocês já estão bem, sabem bem sobre o método global e parcial. Inclusive mencionaram várias vezes na aula, né? E tem muitos trabalhos, alguns pelo menos, não são muitos, né? Mas eu me lembro aí de uns 9, 10 pelo menos, que estão usando o método global e parcial na apresentação daquele delineamento introdutório da sua proposta, né? Então, veja, pessoal, eu acho que não dá para usar o global e parcial? Claro que dá. Mas isso vocês já conhecem, né? O que vocês poderiam, e esse é um desafio, obviamente, a gente sabe do tempo, etc. Que outra metodologia vocês poderiam estudar ou usar, para além do método parcial global? Esses a gente já conhece, né? Inclusive os limites que eles têm. Por exemplo, do método parcial, né? O aluno tem que fazer a transferência, né? O método parcial debita na conta dos alunos a transferência, ele sabe fazer a bandeja, mas aqui ele tem que fazer a bandeja no jogo com a marcação, com tempo de posse de bola, tem placar, tem uma série de outros elementos, né, que ele precisa lidar, que ele não aprendeu na parte específica ali, né? E essa tradução às vezes atrapalha muito, né? Esse processo de tradução que o aluno tem que fazer, de transferência, como comumente é chamado, tá? Dê uma olhada aí se é possível estar avançando nisso. Lembro que o trabalho 2 e 3 são propostas, portanto, com relação à intervenção, vocês não podem dizer assim, ó, que nós já realizamos ou foi realizado. Projetar é o mote desses trabalhos, então as ações serão realizadas, nós vamos produzir, nós vamos fazer. Tá? Além disso, vocês devem compreender bem o que estamos tratando. A grande maioria me mostrou que conseguiu compreender algumas coisas, e alguns compreenderam muito bem. Mas tem dois dos trabalhos que apresentaram a proposta do trabalho 2 na forma de uma pesquisa, né? Não é pesquisa, tá, pessoal? Não estamos trabalhando com pesquisa nessa disciplina, no sentido de uma pesquisa formal, com objetivo, população, amostra. Não, não é isso que a gente está propondo, tá? Então, ali, o grupo que, enfim, nem lembro se é grupo ou se é individual, revejam isso porque tem que trocar. Não é uma pesquisa, é um trabalho de intervenção pedagógica, né, que será desenvolvido por meio de unidades didáticas em algum contexto escolar. Tá? Inclusive no trabalho 3 agora, vocês já podem definir no título o que vocês vão trabalhar. Não precisa mais botar jogo / esporte. Agora botem exatamente o que vocês vão dizer. Ó, nós vamos trabalhar com jogo, nós vamos trabalhar com esporte. Mas tem que cuidar isso, porque, por exemplo, tem 1 ou 2 trabalhos que projetaram desenvolver uma unidade didática sobre qualidades físicas. Olha, as qualidades físicas, vocês sabem, velocidade, força, resistência, e aí as tipificações, né? Resistência aeróbica, resistência anaeróbica, força não sei o quê, velocidade não sei o quê. Bem, poderia trabalhar, isso não tem erro nenhum, mas aqui nós estamos pedindo para trabalhar com esporte e com jogo. As qualidades físicas, elas estão presentes no esporte e no jogo, mas elas não são nem esporte nem jogo, beleza? Outra coisa, teve trabalhos, né, no trabalho 2, né, que colocaram vários grupos. Ó. Teve um que eu lembro que colocou grupo de adultos e grupo de crianças para desenvolver uma unidade didática. Outro colocou várias turmas da escola, 2º, 4º e 9º ano, se não me engano. Centrem numa turma só. Tá? Centrem numa turma só, pessoal. Num grupo só. É mais difícil fazer de vários grupos aqui. E aí tem uma questão que a gente não está abordando nesse trabalho, que é a complexidade crescente nos anos escolares, né? 1º, 2º, vai tendo uma complexidade crescente. Aqui a complexidade crescente da disciplina, do trabalho 3, a complexidade crescente é na unidade didática, percebem? É aqui que vocês vão ter que mostrar elementos de uma complexidade crescente. Muitos já estão sinalizando para isso. Mas se eu colocar grupo de adulto mais o grupo de criança, se eu colocar 3, 4 turmas da escola, aí eu misturo as coisas e fica mais difícil para vocês explicarem e para mim entender. Tá bom? Devem procurar descrever melhor o contexto da intervenção. Tem gente que colocou só, por exemplo, o nome da escola, o ano do escolar e o número de alunos, né? E já teve gente que desenvolveu bem, né? Com quem e onde vai ser desenvolvido isso. Tem gente que botou, por exemplo, descreveu, falou da cidade, falou do bairro, falou da comunidade, falou da escola, falou da geografia do local, da estrutura da escola, dos materiais, do que tem, do que não tem, como é que são essas pessoas. Vejam até onde vocês podem ir.
mas só colocar o nome da escola, o número de alunos, né, e o ano escolar, dá uma ideia, mas tentem situar isso, até porque vocês podem pegar grupos que vocês já estão trabalhando na própria intervenção diária de vocês, tá? Aqui uma questão importante, ó, e aí eu estou indo já para a parte final. No que se refere ao referencial teórico, né, na parte do referencial teórico, aquela a parte inicial do trabalho 1, ela deveria ser a base, a estrutura no qual as propostas de intervenção 2 e 3 vão ser produzidas. Do contrário, eu botei assim, ó, não passam de letra morta, comentários para dar conta de uma exigência da disciplina. Então, o desafio de vocês é trazer aquele referencial. Eu dou 2 exemplos, tá? Para compreender o esporte como uma prática corporal elitizada em suas origens, democratizada ao longo do tempo, mas que na contemporaneidade se manifesta entre formas de práticas populares, né, o esporte nos espaços públicos, nas ruas, etc., tá? Mas também na forma de práticas elitizadas, né, uns espaços privados de prática destinados a alguns esportes e a quem pode pagar por eles. Então, veja, o esporte inicia como sendo uma prática bastante elitizada da aristocracia inglesa, vai se desenvolvendo um processo de democratização a partir das associações, né? E ele vai para o mundo e se democratiza, de uma possibilidade que as pessoas podem acessar, tá? Mas, na contemporaneidade, nós vivemos nessa uma sociedade fluida, nós vivemos em frente a essas muitas facetas, né? Formas de práticas populares, formas de práticas populares e práticas elitizadas. E no meio disso tem uma série de derivações, né? Por exemplo, né, pensar isso, né, permitiria uma unidade didática para alunos do primeiro ano do ensino médio, né, para discutir sobre essas questões e para produzir o que seriam práticas populares e o que seriam práticas elitizadas. Lembrando que o acesso ao esporte é um direito fundamental de todo cidadão, expresso na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207. Então, veja, é uma questão importante ser pensada junto com os alunos e ser desenvolvida com eles, né? Ou sobre o jogo, se a gente levar em sério aquele recorte do Ruizinga que a gente trabalhou lá, uma atividade ou ocupação voluntária, exercida num certo nível de tempo e espaço, tal, isso permitiria uma proposta de intervenção, como, por exemplo, a construção coletiva de jogos, que ela está proposta num texto que eu escrevi que está disponível no e-aula. O título do texto é Reflexões didático-pedagógicas acerca do ensino do esporte na formação de professores de educação física. Eu boto a referência aqui. E está no e-aula disponível lá o texto. No texto, procura apresentar algumas experiências de produção coletiva de jogos, tomando como referência os jogos de bola com os pés. Essa experiência foi realizada no componente curricular Metodologia, Teoria e Prática do Futebol e do Futsal, no curso de Educação Física da UNO Chapecó, que é onde eu trabalhava. Então, lá tem uma... Eu acho que ficou legal o texto, no sentido assim, né? E acho que ali tem uma boa referência. E, Osemar, agora, e aí para os que estão ainda com alguma dúvida, o trabalho 3 é a única coisa que vocês ainda têm para entregar. Só que vocês vão usar na primeira parte do trabalho 3 o que vocês já produziram no trabalho 1, na segunda parte do trabalho 3 o que vocês já produziram no trabalho 2, vão revisar isso a partir dos apontamentos que eu estou fazendo. E o trabalho 3, ele é um trabalho que vocês agora estão ainda em aberto, que vão desenvolver nesse período que tem pela frente aí. Então, você só tem, vejam lá, orientações gerais, trabalho 3, está lá no nosso e-aula. Vejam lá as questões de forma, tá? Tem gente que está mandando o trabalho, não está seguindo aquela forma, mas está mandando bons trabalhos, mudando a forma de redação, escrevendo texto corrido, não há problema nenhum. Perfeito, tem que só se fazer entender. E tem muitos trabalhos que fizeram assim. Não seguiram aquela forma lá, por exemplo, falaram sobre esporte, sobre jogo, sobre esporte, esportivização, educação física escolar e nas conclusões falaram sobre os nexos. E não está naquela forma lá, não tem problema, tá? Podem trazer isso para o trabalho 3 também. A questão é que tem que ter esses cuidados que a gente está falando aqui, né? E vários estão conseguindo fazer. Por fim, algumas perguntas. São 10 páginas ao todo para o trabalho 3. Então, o trabalho 1 era 3 páginas, o 2 era 3 e agora o outro vocês têm mais 4 páginas aí para produzir.
Veja, você já tem um trabalho bem desenhado. Era pior se eu fizesse para vocês agora. Agora vocês vão fazer o trabalho todo. Você já tem a parte 1, a parte 2. E agora a parte 3 é juntar tudo isso como num grande quebra-cabeça e vamos organizar as ideias tendo como referência a produção de uma proposta de intervenção na forma de uma unidade didática. Ok? Para ir finalizando, então, essa parte, pessoal, tá? Para a gente também não se estender tanto, algumas perguntas. Em que o referencial estudado nas aulas pode contribuir para a produção de uma proposta de intervenção como a solicitada no trabalho 3? Ou ainda, qual o sentido da disciplina na formação dos professores e professoras que enfrentaram esse percurso? Aliás, cabe pensar o que e em que uma disciplina como esta impacta no trabalho cotidiano de cada uma de vocês. As propostas pensadas para o trabalho 2, a partir das referências do trabalho 1, são as mesmas ou quase as mesmas que vocês iriam produzir antes de cursarem a disciplina? Em quais aspectos a disciplina poderia contribuir? Ou ela apenas foi um entre parênteses no cotidiano que se fecha ao final das aulas? Eis boas questões para ponderar em tempos nesse período de confecção do terceiro trabalho. Agora estou indo para o fim mesmo. Escrever é um empreendimento muito difícil, mas de acordo com a potencialidade humana. Não nascemos sabendo escrever. Eis uma forma de manifestação de nosso pensamento que precisamos aprender a desenvolver e qualificar ao longo da vida. Em meu entendimento, a escrita é uma necessidade do ser professor. E diria mais, a boa escrita, pois permite registrar, ampliar e qualificar nosso pensamento na forma de um diálogo silencioso, primeiro com nós mesmos, depois com os leitores e as leitoras. Afinal, como já dizia o professor Mário Osório Marx, escrevemos para pensar. Esse livro está disponível online, o título dele é Escrever é Preciso, o Princípio da Pesquisa. Ele está aqui a referência na nota de rodapé. Se vocês procurarem esse livro, ele está disponível aí no Google, botem lá PDF, coisa, o título, ele vai aparecer. Desta forma, finalizando, entendo que levar em consideração os elementos ora apresentados pode contribuir com a confecção do trabalho 3. Mas também, para além dele, penso que pode contribuir em outros textos que, porventura, vocês venham produzir. E espero que sejam muitos. Bom, esses foram... Eu tenho algumas coisas a mais ali que eu não li, porque eram coisinhas menores, mas foram considerações a partir da leitura dos 109 trabalhos que eu fiz a leitura, nesse período aí que vocês produziram os seus textos. E agora a expectativa com o trabalho 3 é que vocês consigam fechar, né, vamos dizer assim, fechar essa lógica, né, com uma parte que ainda falta, qualificando a parte anterior e produzindo uma parte que ainda falta. Buenas, pessoal. Basicamente, era isso que eu tinha sobre os trabalhos. Sobre o que eu li agora, vocês têm algum comentário, alguma coisa que não entenderam, alguma coisa que gostariam de um esclarecimento a mais? Sim, professor. Pois não. Nós vamos ter retorno desse trabalho individualmente? Olha, como eu falei, agora o retorno que vocês têm a partir disso é a nota. A nota eu vou postar hoje no sistema, tá? Tá. A nota está em torno ali de 5, 6 até 9,5. Ela girou em torno disso. Tá. Mas lembrem que há pesos diferentes nos trabalhos. Mesmo quem ficou com 5, né? Os pesos desse primeiro trabalho é o trabalho que valia, parece que peso 2, depois o outro vale peso 3 e o último vale peso 5. Então, na verdade, aqueles que produzirem bons trabalhos a partir de todo esse percurso, né, não se preocupem com a nota que não vão reprovar, não é isso, vão tirar até uma nota boa, mas tem que produzir, porque manter o 5, ó, é ruim para vocês e é ruim para mim, né? Então, nesse sentido, vale a pena dar enfim, dá uma projetada. Alguns já estão com nova. Vocês vão ver o retorno da nota. Agora, um retorno individual eu não tenho como fazer, porque eu não tenho como pegar esses 109 trabalhos e conversar com a Deise, com a Letícia, com a Jéssica, com o Carlos, com o Alex, com o Pedro, com a José, e por aí vai. Não, é impossível isso. É o jeito que eu faço, tá? Com a graduação, eu faço assim, mas aqui não vai dar, Deise. Tá. Quando nós formos entregar o trabalho 3, nós só vamos entregar a parte do trabalho 3 ou tem que anexar o 1 e o 2 novamente? Não. Olha só, vocês têm orientações gerais para o trabalho 3, já está postado lá. E no trabalho 3
tem o formato final, tá? Que vai ficar. Eu vou até mostrar aqui. Boa pergunta agora aí, tá? Porque também o tempo vai passando e tem muita coisa para vocês ver e a gente às vezes esquece. Mas deixa que eu estou abrindo aqui e eu vou partilhar com vocês na tela o formato aqui da solicitação do terceiro trabalho, que não foge em nada, né? Trabalho 3, orientações gerais. Me ajudem aqui se vocês estão conseguindo ver. Ok? Sim, ok. Beleza, olha ali, ó. Olha ali, ó. Agora vocês vão me entregar isso aqui. Não vão postar mais o 1, mais o 2, vão postar um único trabalho. Esse único trabalho que vai ser o grupo que vocês já vêm trabalhando, né? Não mudem os grupos. Ali eu botei, ó, manter os grupos do trabalho 1 e 2, né? Vocês vão postar só esse. Então, é uma proposta de intervenção na educação física escolar. Se for sobre esporte, apaga o jogo. Se for sobre jogo, apaga o esporte. Certo? Esse é o conteúdo que vocês vão desenvolver. Agora aqui, ó, parte 1, a introdução, vocês vão fazer, antes da parte 1, a introdução. A introdução, geralmente, é a última parte do trabalho. Porque, lembrem, ela apresenta o trabalho. Então, para eu apresentar um trabalho, eu já tenho que ter ele quase pronto, né? Tá na parte final já, e aí eu faço a introdução. Então, lá na introdução, eu vou dizer, ó, na parte 1 nós vamos apresentar tal coisa, na 2 tal coisa e na 3 tal coisa. Buenas. Na parte 1, vocês vão recuperar o que já fizeram. E vão considerar isso. Quer dizer, a pessoa que fez lá, que só abordou o jogo, que eu disse agora aqui, ela sabe que ela só abordou o jogo porque ela vai ver o seu trabalho, né? Então, ela vai olhar lá que está faltando esporte, o fenômeno da esportivização, né? Mas veja, agora depende do conteúdo que vocês vão desenvolver. Desculpa, Deise, vou refazer aqui, ó, tá? Se vocês vão abordar o jogo, na parte 1 só vai constar o jogo, entendeu? Se vocês vão fazer o esporte, na parte 1.1 só vai constar sobre esporte. Beleza, pessoal? Porque agora vocês vão me mostrar um trabalho. E vocês já optaram por ele. Se é jogo, é jogo, só vai sobre jogo. Se é esporte, é esporte. Ok? Professor. Quem fala? Cristiane. Oi, Professor, Cristiane. então, tá aí, se eu utilizar o jogo e o esporte, os dois associados, nem só o jogo, nem só o esporte puro. Não tem problema, tu pode fazer sim. E tem alguns aí mantém essa linha aí de jogo e esporte. Aí tu traz eles para cá. Uhum. Beleza? Sim. Tá, mas aí mantém a linha jogo e esporte. Aí pode fazer, usar não os tem dois. problema. Bem lembrado, porque alguns eu vi ali que fizeram, não foram muitos, mas alguns foram pensando a ideia de trabalhar o jogo e o esporte na mesma Exatamente, unidade. Exatamente, foi a ideia do nosso grupo, né? Isso, não tem problema. Eu te pergunto. Só tem que cuidar para não misturar conceitualmente. Daí não sei se é o grupo de vocês que fez isso. Mas a ideia de que o jogo é uma coisa, esporte é outra. Mas que eles têm uma relação muito próxima, né? Por isso ali os nexos entre esporte, jogo e educação física escolar. Pode desenvolver sim dessa forma. Sim, tá. Obrigada. Valeu. E a parte 2 é só agora vocês rever. Por exemplo, será que eu descrevi bem o contexto onde eu vou desenvolver a proposta? Pô, eu acho que sim. Beleza. Recupera, traz aqui, faz uma releitura, né? Aqui, as linhas gerais, né? Que eu vou desenvolver da minha unidade didática, né? Beleza, traz para cá. E aí sim, agora vocês têm que construir essa proposta de uma unidade didática para o ensino do jogo e do esporte. Tem alguns trabalhos, ó, que já colocaram aqui a unidade didática. Aqui é só para fazer uma breve apresentação dela. Então, agora, quem já fez isso lá no trabalho 2, já tem uma coisa que adiantou, porque agora é só qualificar essa unidade didática, tá? Então, tá aqui, ó, entrega entre 15 de janeiro e 28 de janeiro, mas agora a gente mudou, né? Deu um tempo a mais. Eu vi que ninguém reclamou, então acho que ficou bom para todos. Quem quer entregar antes, entrega antes. Quem vai precisar de mais tempo, entrega com mais tempo, né? Um texto de até 10 páginas. E aí tem os critériozinhos de avaliação, que são os mesmos praticamente, né? Da parte da nossa... Ó, agora a ideia de coerência pedagógica entrou, já expliquei isso, né? Tem que ter uma lógica, né? Como eu dei o exemplo ali de trabalhar o esporte como uma unidade didática a partir das práticas populares e práticas elitizadas, né? Ou o jogo a partir do conceito trazido lá do Huizinga. Essa é a ideia da lógica que eu acho importante aqui de trazer.
Tá bom? Professor, boa noite. Boa noite. Aqui é a Cristiane. Oi. Professor, eu estou fazendo esse trabalho, a gente está fazendo, eu e o Denis. Uhum. Então, eu sou professora de educação infantil, eu não sei se o senhor lembra do nosso trabalho, e o Denis ele é professor de educação infantil e física, e ele trabalha com grupo de corrida, não sei se ele está aí hoje. E aí a gente fez o trabalho dentro dessa proposta de trabalhar com 2 grupos. Com o grupo dele, lembra? Lembro. E aí a gente, até hoje eu entrei para falar sobre isso, mas daí não quis atrapalhar a orientação, senhor. Daí ali no trabalho 3, a minha dúvida eu não sei se do Denis também, se ele quiser falar, é como a gente pode fazer o planejamento separado, no caso desses 2 grupos? Mas então eu vou sugerir para vocês assim, ó, se a parte 1 e a parte 2 para vocês, ela fecha, vocês mantêm a parte 1 e a parte 2 e cada um entrega um trabalho separado. Porque daí tu pode fazer o grupo e ele faz com o grupo dele. O que a nossa ideia era, a nossa ideia era depois fazer porque a nossa proposta é ver se a educação na infância, se na vida adulta a falta do esporte na infância traz algum malefício, né? Tá, então, mas aí olha só, aí tu tá propondo uma outra coisa, não é o que a gente está propondo aqui. Isso, inclusive, que tu tá propondo aí pode ser uma pesquisa que pode ser feita, tá? Sim, agora, eu não sei se o senhor lembra do nosso trabalho. Lembro do trabalho e foi um dos que eu comentei agora aqui. Então, a minha sugestão é que, se ficar como ele está, ele vai ficar confuso. Porque tu trabalha com 2 unidades didáticas que não tem muito a ver uma com a outra. Então, a minha sugestão é, vocês aproveitam a parte 1 e a parte 2 naquilo que vocês podem aproveitar, né? Já sabendo que vocês vão fazer assim, não tem problema se ficar igual ou muito parecido, né? Sim. E a parte 3, cada um segue o seu caminho. Tá. Porque senão vai ter uma proposta com adultos e uma proposta com crianças, quer dizer, é difícil criar um nexo para isso. E tu justificar isso como sendo uma ideia de perceber os malefícios ou benefícios... Não, na verdade como é uma... Não, porque eu pensei assim, como era uma proposta de intervenção, a gente tinha pensado, porque cada um mora numa cidade, cada um tem um grupo de trabalho diferente. Então, como a gente ficou num grupo junto, aí a gente tinha pensado, na verdade, a proposta foi, a gente pensou em fazer dessa forma, né, em trazer a unidade didática ali, mas como o senhor viu, eu achei que o senhor estava falando do nosso trabalho pela questão que ficou confuso, mas antes da gente fazer o trabalho, eu já tinha lhe perguntado se era possível fazer assim. Não, aí talvez eu tenha entendido errado, talvez eu não tenha entendido bem, mas é que na lógica que o trabalho foi apresentado, eu achei confuso, porque uma hora vocês falam de adultos, e outra hora falam das crianças. E aí, como é um trabalhinho curto, não dá para escrever muito para justificar. E aí, como eu só tenho a cultura da hora, não consigo perguntar para vocês, eu fico sem saber muito bem o que pensar. Então, para evitar isso aí, eu acho que vocês podem fazer as coisas muito parecidas no trabalho deles, né? Pode escolher um deles, Denis, fazer só de um, né? Mas se vocês quiserem investir em fazer nos 2, eu acho que façam. Aproveita a parte 1 e 2 para cada um dos trabalhos, né? E aí vocês desenvolvem cada um a sua unidade didática. Se optarem por uma delas, fica à vontade. Daí tá beleza, tá tranquilo. Sim. Tá bem, então. Tá bom, obrigada. É isso. É isso aí. Eu acho que fica mais claro para poder fazer a leitura depois, tá? Depois eu vou ter mais uns 50 e tantos trabalhos aí para ler, e aí fica mais fácil para eu poder entender. Tá aberto o microfone. Mais alguma questão? Professor, uma dúvida. Quem fala? É Elisiane. Oi, Elisiane. Nós vamos ter que colocar em prática esse trabalho? Eu não entendi agora. Não. Eu tenho falado não. Foi bom tu perguntar. Esse é um trabalho que vocês vão projetar, mas não se preocupem em ter que levar isso adiante. Se o trabalho ficar bom, eu, se fosse professor de educação física, levaria ele adiante para além da disciplina, no trabalho cotidiano de vocês, mas aí é uma escolha de vocês. Nós não temos na disciplina estrutura, nem condições de tempo, nem de jeito nenhum, de poder pensar na aplicação desse projeto aqui.
desse trabalho aqui. Esse é um trabalho que a gente chama de um exercício pedagógico de planejamento, de projeção de uma unidade didática. Tá? Em condições normais, em condições ideais, né? Cada unidade didática da escola deveria ter uma organização estruturada com coisas parecidas com isso. E se tu olhar no fundo, até pode ser que tenha. Tem escolas que, por exemplo, cada plano de ensino descreve, por exemplo, os alunos, diz os materiais que a escola tem, diz a estrutura física no próprio plano de ensino. Né? Isso vocês estão fazendo aqui a descrição do contexto. Tá? Nos planos de ensino que a gente faz, tem referências bibliográficas. A gente está desenvolvendo as referências bibliográficas na parte 1. Se tu fizer isso num ano, no outro ano tu vai poder melhorar, no outro ano tu vai melhorar e daqui a pouco tu tem uma proposta bem robusta. Né? Quer dizer, qual é a fundamentação teórica da nossa intervenção pedagógica? E como que anualmente eu posso ir produzindo isso? Mas em momento algum a gente quer que vocês vão, eu quero que vocês vão desenvolver essa proposta e me apresentar resultados. Poderia até ser, né? Eu falava antes com os colegas ali, a questão de que, por exemplo, se tu pensar essa proposta como a base de uma pesquisa, aí sim nós podemos, quem sabe, desenvolver essa proposta, analisar ela e tirar conclusões, né? Limites, possibilidades de tudo isso. Mas isso, por exemplo, dá conta de ser feito num TCC, não numa disciplina como essa que já está no final. Tá? Então, é a ideia da gente exercitar a nossa capacidade de planejar. Tá bom, Elisiane? Tá bom, professor. E espero que isso sirva para vocês no seu trabalho cotidiano. E eu vejo que tem muitos e muitas, né, que estão tentando associar isso. Beleza? Professor. Oi. A gente tem uma dúvida. Nosso grupo fez sobre o punhobol, tá? Tá. E a gente ficou na dúvida se a gente colocou o fato de ser esporte ou jogo, sendo que a gente vai ensinar o esporte, mas ele vai ter o jogo. Daí a gente vai trabalhar o lúdico também. E a gente ficou na dúvida se a gente coloca como esporte ou como jogo. Depende do que vocês vão desenvolver, tá? Por exemplo, assim, ó, o punhobol, ele é um esporte. E o esporte também pode ser pensado a partir de uma relação forte com a ludicidade. Mas vamos lembrar que o esporte também é uma coisa séria. E isso está na base fundante da relação com o jogo que a gente viu lá no Gadamer, lá no Huizinga. Ok? Então, as atividades que vocês vão desenvolver com os alunos são a partir das referências do esporte. Por exemplo, assim, ó, vou te dar um exemplo, tá? Se tu abordar o punhobol a partir do método situacional, tu vai trabalhar o esporte desenvolvido a partir de estruturas funcionais. Mas tu está trabalhando o esporte. Se tu trabalhar jogos de bola de rebater, porque o punhobol trabalha com a questão do rebater, aí tu vai trabalhar uma unidade didática de jogos de rebater. Pelo que eu entendi, vocês vão trabalhar o punhobol como uma modalidade esportiva, e agora eu estou lembrando do trabalho, e a partir daí vocês vão desenvolver sequências pedagógicas para ensinar o punhobol. E até vai estar presente o jogo lá de forma periférica. Sim. Certo? Porque a gente falou que o jogo e o esporte, ele tem essas relações de aproximação. Certo? Um cara que está praticando punhobol lá na aula de vocês, ele não pode ser um desmancha-prazer, como fala o Huizinga lá. Então, o jogo ele está presente no esporte, mas aquilo que vocês procuram desenvolver é uma modalidade esportiva chamada voleibol. Por consequência, a referência maior é com relação ao esporte. Certo? Porque é impossível, em muitos aspectos, a gente desmembrar o jogo do esporte. É difícil, eles têm uma conexão, sim, tanto na nossa semântica, na nossa fala, na nossa linguagem. Vocês viram o jogo de ontem à noite? Infelizmente, eu vi. Eu procurei não ver. Infelizmente eu vi, né? Ainda bem que eu não vi. Agora, olha o que eu falei. Vocês viram o jogo de ontem à noite? Todos aqui sabem que eu estou me referindo a uma modalidade esportiva chamada futebol, né? Sim. Então, nesse sentido,
a gente percebe que tem uma articulação semântica muito significativa. Mas a gente viu também que os conceitos são bem distintos, né? Mas aí, ó, o que vai dar o tom? Às vezes as pessoas ficam pensando assim, tá, mas então como é que eu vou saber se é jogo ou se é esporte? Né? Como é que eu vou saber? É uma boa pergunta. Aí eu vou ver assim, ó, pensem, nos códigos, sentidos e significados. Quais são os códigos, sentidos e significados que estão presentes ali? Então, se os códigos, sentidos e significados estiverem presentes ali são do esporte, por exemplo, a exacerbação da competição, a questão do ranking, a questão da hierarquia, a questão da priorização dos sistemas e táticas, a ideia de pensar a questão que ali tem um processo de treino, né, no sentido assim de poder potencializar. O mote ali é a modalidade punhobol, certo? No caso de vocês ali. Né? Obrigada. Isso aí, Joel. Até o primeiro gol estava equilibrado. Né? Ai, que absurdo. Tá bom, pessoal? Eu acho que aí é por aí, tá? Vou finalizar a apresentação aqui só um pouquinho. E vamos voltar para cá. Olha, gente, se professor, vocês tiverem alguma dificuldade, aí a gente pode voltar a falar. E o Zemar, por favor. No rodapé do livro que o senhor falou, eu pensei que vai estar onde? Qual? Preciso, livro, acho que é... Sim, o escrever é preciso, tá? Eu vou postar agora, depois da nossa aula, esse material no e-aula, e ali vocês vão poder conferir, né? E ali tem uma nota de rodapé que tem a referência do livro do Mário Osório Marx. É só clicar o título do livro ali, o autor, enfim, que vai e pedir a cópia. Eu botar no final lá PDF. Tem alguns sites aí que disponibilizaram ela em PDF. Eu não sei exatamente quais, mas aí vocês vão ter acesso se quiserem, tá bom, Eusemar? É isso aí, Pedro. Vamos falar de punhobol e vamos falar da aula. Nada dessas digressões aí. Tá certíssimo, Pedro. Aí um ponto para ti, Pedro. Bom, gente, eu vou finalizar então, acho, tá? Aí a ideia hoje também era a gente não esgotar muito, não precisar avançar muito, mas na semana passada, na semana retrasada, eu falei, a gente falou sobre as metodologias, e aí eu fiz uma síntese das aulas e frente a um grupo assim tão grande e diverso, olha, hoje nós estamos aqui, ó, 57 pessoas, é um número bom, a gente já teve mais, 70, 80, né? Mas é um grupo também que a gente percebe muita gente acompanhando as aulas no YouTube, né? Frente ao grupo diverso, assim, é muito difícil a gente trabalhar, porque vocês têm já bastante... Tem pessoas com vários anos de experiência, pessoas iniciando, pessoas que já vêm estudando há tempos, pessoas que estão recomeçando a estudar, pessoas que estão iniciando seus estudos, quer dizer, é um grupo bastante diverso, assim, né? Então, a condição de trabalhar dessa forma remota, né, dessa forma, ela também não vai nos dando alguns elementos que o presencial nos ajuda mais, que é a fisionomia, que é o contato, que é a possibilidade de poder lidar melhor com o contexto, né? Conhecer melhor vocês, né? A gente às vezes mal e mal sabe o nome de alguns e algumas, né? Mas num grupo grande, assim, a gente... Agora eu acho que eu estou conhecendo um pouco melhor, porque vocês vão vendo as câmeras abertas, os textos de cada um que eu li, tem que gravar os nomes, botar no cobalto as notas, né? Que é o que eu vou fazer agora. Enfim. Mas uma das coisas que a gente finalizou, que eu não quis estender muito, né? Na semana retrasada, era sobre a ideia do ser professor como uma utopia, né? E aí eu tinha separado uma partezinha de um livro que eu escrevi, de um dos livros que eu escrevi, que é Horizontes para Pensar a Universidade Comunitária no Contemporâneo. E uma das partes, eu trabalho 30 teses para desenvolver a parte final, né? E uma das partes que eu coloco aqui é a utopia como possibilidade de abertura de mundo. E a partir daí eu traduzo isso pensando a docência como utopia. E aí eu vou ler como encerramento da disciplina desse ano, né? A gente tem ainda o nosso encontro lá em janeiro, tem ainda o trabalho de vocês, a gente vai se comunicar por e-mail, né? Quem sabe até no dia 7 lá vocês estão presentes também, né? Então, olha só, eu vou ler para vocês agora aqui sobre essa ideia de utopia, é um textinho de uma página e pouco, uma página, um pouquinho mais. Ó,
Diferente da noção de uma metanarrativa revolucionária, penso na utopia como horizontes compartilhados que permitem pensar para além do que existe. Tanto é que o professor Boaventura, né, que eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado com ele tem uma frase que eu acho muito legal. Assim, ele diz assim, ó, ser crítico é não reduzir a realidade ao que existe. Tá? Veja, ser crítico é não reduzir a realidade ao que existe. Eu acho uma frase muito potente, assim, né, nesse sentido. Até porque a gente, às vezes, não consegue sair de certas armadilhas e a gente continua repetindo as mesmas coisas, né? E falando determinados discursos, especialmente em campos novos, como o campo da educação física, e parece que a gente não consegue produzir novos discursos sobre a própria área, né? Então, é importante pensar a ideia, né, da utopia como horizontes compartilhados que permitem pensar para além do que existe, como um movimento em direção àquilo que não existe, mas poderia existir. Imaginar isso representa uma potência humana que deve ser cultivada no entre pessoas, especialmente na universidade e na escola. Também não me refiro à noção de utopia aos moldes do que Thomas More, lá no século XVI, vai cunhar, né? Ele tem uma obra chamada também ele que cunha a palavra utopia, né? Aonde cunhou a palavra, né? O seu livro, né? Possivelmente a partir da referência de More, a ideia de utopia ao longo do tempo vem sendo associada a algo ideal, portanto impossível, irrealizável, algo que não poderia ser ou existir, pois subentende o mundo perfeito. Algo que os seres humanos não teriam condições de produzir e ou manter. Veja, nossa ideia de utopia está muito voltada assim. É algo inalcançável, nós não vamos produzir, e se produzir não vamos conseguir manter, né? Literalmente, utópico significa o que não está em lugar nenhum. Veja, utópico é um não lugar, né? Pelo menos um lugar que exista nesse momento, né? Ao recorrermos, porém, à etimologia, percebemos, por outro lado, que utopia tem origem no grego, utopos, e se refere à ideia de não lugar ou lugar que não existe, mas não necessariamente um lugar idealizado ou impossível de existir, né? Assim, a utopia não seria totalmente utópica nessa lógica. De minha parte, penso que vivemos em um tempo em que se faz necessário retomar a utopia como possibilidade de mundo. Veja, nós vivemos um tempo difícil, nós passamos um 2020 difícil. Alex, dá o fone do tio do lado da... Todos nós aqui passamos um período bastante complicado. Eu acho que a própria relação com a escola, com a universidade, com o conhecimento, a relação entre pessoas, né? Tem as questões conjunturais que a gente está vivendo, a pandemia, os negacionismos, agora a questão do horizonte da vacina, as expectativas que isso gera, né? Enfim, os problemas que isso acarreta a partir desse negacionismo que eu falei há pouco, né? Mesmo porque, concordando com Catani, que é uma referência que eu uso, a utopia não se esgota em um conceito quadro teórico, pois representa uma complexa constelação de sentidos e projetos derivados de horizontes partilhados. Lembrando uma frase de Sérgio Paulo Rouanet, para autores sérios como Ernest Bloch, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Jürgen Habermas, toda sociedade e todo pensamento que não se deixem guiar pela perspectiva do futuro utópico estão condenados à irrelevância. Veja, se eu reduzir a realidade ao que existe, né, eu estou preso a essa realidade e estou preso a esse mundo tal como ele é. Por isso, a necessidade da utopia como sendo a possibilidade de pensar aquilo que ainda, pelo menos, não é, mas que poderia ser. Por isso que a ideia da crítica, antes que eu falei do professor Boaventura Souza Santos, ser crítico é não se prender àquilo que existe, é pensar para além do que existe, né? Essa é um pouco da ideia de produzir uma tensão entre o nosso modo de viver e aquilo que nós poderíamos tomar como referência e como modos de produção da vida. Então, nesse caso, o próprio professor Boaventura aqui, nessa direção, Souza Santos, eu utilizo alguns trabalhos dele como referência, entendem que a utopia representa a nossa capacidade de exploração, através da imaginação, de novas possibilidades humanas de vida coletiva e individual,
assentada na recusa do que existe só porque existe. Aquela ideia, mas as coisas são assim mesmo, né? Em nome de algo, e isso tudo em nome de algo radicalmente melhor, pelo qual vale a pena lutar e que a humanidade tem direito. E aí tem a relação com o bem comum, né? Ela representa, a utopia, portanto, a possibilidade criativa que nasce do encontro entre o que temos e o que não temos. Veja, a utopia nasce da tensão entre o que temos e o que poderíamos ter, entre o que temos e aquilo que nos é negado, entre o que temos e aquilo que não é da nossa alçada. Nesse caso, recuperar a importância da noção de utopia representaria a possibilidade de expandir nossos horizontes de mundo, tendo o bem comum como princípio maior. Algo que, aos moldes da tradição hermenêutica, que é uma tradição que eu venho estudando há tempos, nos faz caminhar em direção a algo, na medida em que esse algo se afasta, potencializando nossa capacidade de olhar longe, né? Tem um neurofisiologista dos Estados Unidos, Warren McCluskey, que ele diz assim, quando eu olho para onde eu aponto, não para o meu dedo. Veja, ser utópico é olhar para o horizonte, não para o meu dedo. Eu preciso apontar e olhar para onde aponto, não para o meu dedo, né? Isso nos coloca em movimento, bem como alça nossa projeção de mundo para além do imediato e utilitário, algo mais de acordo com o que se espera encontrar em uma universidade e na escola. Lembrando Darcy Ribeiro, um sociólogo brasileiro, morreu, se não me engano, em 97, lembrando Darcy Ribeiro, não importa que a utopia não se realize, só é preciso haver utopia. Por isso a necessidade de pensar a docência sempre como utopia. Porque, veja, qual seria o sentido do nosso próprio trabalho se não uma projeção utópica de mundo? O que nós esperamos, né? Melhorar a vida das pessoas através do conhecimento e da nossa possibilidade sensível de ser docente, né? Isso é uma utopia num mundo que é permeado por conchavos, num mundo que é permeado por injustiças, permeado por interesses que vão obliterando o bem comum, quer dizer, vão colocando o bem comum como algo desprezível, né? Então, nesse sentido, a ideia de pensar a utopia como sendo aquilo que move o professor, né? Por exemplo, lembrando Adorno, que se a educação ela é sempre emancipatória, ela é uma possibilidade de emancipação humana, ela é sempre um caminho, é sempre um percurso. Veja, nós nunca podemos dizer assim, agora sim nós somos emancipados, ou agora sim emancipamos nossos alunos. Nós nunca conseguimos realmente pensar na consequência, ou pelo menos, nós nunca conseguimos realmente perceber a consequência do nosso trabalho. Quantas vezes na universidade mesmo, né, na escola, alunos voltam para falar com a gente e dizer, professor, agora que eu entendi aquilo que tu falava, né? Quantos anos já se passaram e agora eu entendi. Às vezes a gente tem algum retorno assim, mas a grande maioria do nosso trabalho a gente não consegue saber das consequências dele, porque a gente trabalha numa dimensão utópica de pensar o conhecimento como uma possibilidade de empoderamento e de melhoria da espécie humana, né? Dos sujeitos com os quais nós operamos, alunos, professores, colegas, comunidade, etc., né? Enfim, com essa ideia de utopia, né, do professor, né, ser da docência ser utópica, né, do ser professor como utopia, eu encerro então essa nossa intensa movimentação, essas nossas aulas, né? Olha, foi um período muito rico para mim, muito desafiador, né? Eu já estou há 30 anos, aí eu me formei em 92, há quase 30 anos, mas trabalhar com situações como essa me colocam em desafio, né? Foi um período que eu procurei estudar muito e trazer para vocês aquilo que de melhor eu poderia trazer, dentro das condições que a gente tinha e dentro daquilo que era possível também a gente projetar como expectativa, enfim, dentro do cenário que a gente está vivendo. Acho que tivemos pontos altos, tivemos problemas, né? E eu gostaria, né, que vocês, nós não vamos ter tempo de fazer isso agora pelo número de pessoas, né? Mas eu gostaria muito de ouvir vocês, de ler vocês em algum e-mail que pudessem me enviar com uma avaliação da disciplina, tá? Eu acho que aqueles que puderem mandar algum retorno, para mim seria muito legal, né? De eu poder me colocar na condição também de alguém que pode aprender a partir da sua própria experiência pedagógica nesse cenário. É um cenário novo, né? Que a gente está tateando ainda no escuro para saber como lidar com ele.
E a gente procurou produzir, vejo que muitos e muitas aqui nessa turma, nesse grupo de alunos também estão nessa intensidade, né? Procuraram produzir aquilo que de melhor puderam fazer nas condições que tinham, tá? Então, eu agradeço aqueles que puderem me dar um retorno, né? Mesmo fazendo críticas, eu acho que as críticas são necessárias, né? Nem tudo que a gente fez também... Se eu pudesse recomeçar a disciplina, eu pensaria ela diferente, né? Eu acho que a gente sempre pode melhorar várias coisas, né? E eu já vi várias coisas que eram possíveis de ser melhoradas, né? Desde as avaliações, passando pelas aulas e pelo programa. Embora acho que foi uma boa experiência, acho que foi um bom programa de estudos e a gente ainda tem um pedacinho pela frente aí no mês de janeiro e depois a entrega aí no mês de fevereiro, tá? Obrigado aí o pessoal que está se manifestando. Depois eu vou ler com cuidado o chat, né? Eu sempre leio os chats não na hora, porque a gente se perde aqui, né? Eu ainda não consigo lidar muito bem com... olho para mim, olho para vocês, e olho para o chat, e olho para mim e para vocês, e daqui a pouco já passou várias coisas ali. Mas sempre olho com muito cuidado, porque ali tem coisas muito interessantes, tá? E agradecer a paciência de vocês também com essas aulas, a maioria delas foram bem expositivas, né? Agradecer a participação de vocês, né? E acho que fizemos aí um período bastante legal e eu, pelo menos, gostei bastante de ter trabalhado com vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado e a gente retoma aí em janeiro agora com o nosso encontro e depois com as avaliações, né? Questões aí vocês mandam por e-mail. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas geralmente eu respondo, tá? E é isso, gente. Fica um beijo para vocês, tá? Foi muito gratificante aí, tô lendo aí as mensagens aí agora, enfim, muito obrigado aí pela participação e pelo respeito de vocês aí, tá bom, gente? Um beijo no coração, se cuidem e espero que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve aí. Não creio que vai mudar o cenário muito rapidamente no ano que vem, acho que a gente tem um bom pedaço pela frente ainda e vai precisar de muita coragem, serenidade e cuidado, né? Mas espero que a gente possa se rever em breve aí, se conhecer pessoalmente, enfim, em outras oportunidades. Tá bom, gente? Ó, um beijo. Foi um prazer. Obrigada, prof. Um privilégio trabalhar com vocês, tá? Boa noite. Valeu. Boa noite para todos. Obrigado, professor. Valeu por tudo. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado. Valeu, professor. Final de ano para todo mundo. Obrigada. Assistir as suas aulas. Obrigado, gente. Que tenham um Feliz Natal aí, pessoal, e um bom ano novo aí. Um ano novo. Obrigado, professor. Foi um privilégio ter sido seu aluno nesse semestre. O senhor também. Tudo de bom. Obrigado, Grande Carlos. abraço. Obrigado a todos aí. Todas. Boa noite, professor. Tudo de Pena que eu não bom. posso Feliz nominar Natal, todos feliz aí. ano novo. Boa Prof, noite. eu vou te mandar um e-mail. Eu não consegui acompanhar o encontro às 6 horas. Daí depois Tudo a bem. gente conversa, tá? Perfeito, Paula. Um É abraço Paula, e né? tudo de bom para o senhor. Isso. Isso, então Boa tá. noite a todos e bom Natal Tchau. e um bom ano novo. E como diz o meu piá menor aí, pessoal, força na peruca. Carlos, não vem mais? Tem dança e ginástica ainda, meu.